Bom, boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí, né? Então, quantidade boa de alunos já. Já estou gravando aula, estava esperando aqui, de 9h05 a gente começa, né? Então, o que eu digo para vocês? Depois de um feriado, uma série de coisas, né? Confesso para vocês que não estou muito feliz, estou assustado com a situação que a pandemia está aqui na minha região, aqui em Ponta Grossa está bem grave a situação. Estamos aí com quase 2 anos essa brincadeira aí, não tá nada bom, assim. Eu confesso que ontem tive a notícia do falecimento de um aluno que era bem próximo aqui de Ponta Grossa, sabe? Um aluno aqui da Unopar, rapaz, tinha 35 anos de idade, situação assim bem complicada, bem deixa a gente assim de cabelo em pé, né? Então, por favor, se cuidem, pessoal. A coisa está longe de estar controlada, está fácil, assim, é bem preocupante a situação que a gente está enfrentando, tá? Por conta disso, a gente não está tendo aquela oportunidade de ter aquelas aulas boas, de um olhar na cara do outro, perguntar, de eu ver se vocês estão entendendo ou não estão entendendo, de eu olhar para a cara do sujeito, perguntar se está vendo, se não está vendo, né, de perceber se tem alguém realmente prestando atenção na aula ou não. Né? Normalmente tem alguns que estão viajando, que a gente deixa eles viajar na boa, às vezes a gente vai lá e busca eles de novo para dentro da sala de aula. E aqui, pessoal, por esta modalidade de ensino, a gente não tem condição de fazer isso. Por isso, deixo sempre bem claro que é uma satisfação quando vocês falam alguma coisa, quando perguntam alguma coisa, que a gente gosta de dar aula para ter essa interação. Não gosto de dar aula para ficar falando e os outros acharem que eu sei as coisas. A ideia realmente é a gente interagir, é a gente tentar evoluir junto, e dar aula é uma forma de aprender também, pessoal. Então, assim, sempre que puderem, sempre que quiserem, tiverem qualquer dúvida, qualquer coisa, por favor, mexam comigo, falem comigo, que a ideia realmente é tentar tornar a coisa assim o mais próximo da gente possível, pessoal, para tentar quebrar um pouco isso que a gente está enfrentando, tá? Mas temos que tocar do jeito que a gente pode, né, pessoal? Não dá para fazer nada muito diferente, muito inovador, né, pessoal? A gente tem que fazer do jeito que está, do jeito que dá. Diga! O que você achou do nosso trabalho? No modo geral, assim, eu achei que estava bom. Não posso dizer que está ruim, que não estão. Os trabalhos estão legal, o pessoal fez ali e tal. Eu dei uma olhada por cima de todos. Claro que teve um ou outro que eu não dei aquela nota boa, né? Mas porque a gente vê quem fez, quem não fez, qual foi a ideia, o que falou, o que não falou, né? Então, assim, mesmo numa olhada rápida, né? A gente já vê. Não tenho nenhuma reclamação direta com relação ao trabalho de vocês, mas confesso que eu li isso, que eu vi isso lá quando vocês fizeram. E quando vocês fizeram, isso foi lá em meados de 27 de maio. E nós não tivemos aula no dia 3, hoje já é dia 10 de junho, né? Então, faz já muito tempo. Então, eu sei que eu vi os trabalhos, sei que eu levei em consideração as considerações que eu tive nas notas atribuídas. No entanto, eu confesso para vocês, eu vou ter que dar uma olhada de novo, assim, para mim relembrar o que foi feito, tá? Mas isso é fácil, eu faço e dou um feedback para vocês aí nesse bimestre. Falando com relação a isso, desculpe, realmente é porque eu não recordo do conteúdo dos trabalhos hoje, 15 dias depois de ter feito isso, passou muita coisa pela minha cabeça, eu não lembro exatamente das observações que eu fiz, mas eu já corrigi todos eles, tá? Então, vou fazer isso, trago na sequência. Dá para mostrar para vocês aqui, pessoal? O meu Moodle é o mesmo de vocês, né? Então, vejam aqui, fica azulzinho, me dá um trabalho considerável deixar sempre azulzinho a parte da aula, né? Por até aprender como é que a coisa funciona, deu trabalho. Então, a nossa aula está aqui, né, do dia 10, né? Então, é o feriado de semana passada, ali nós tivemos o trabalho no dia 27 de maio, e nós começamos com matéria de prova, pessoal, lá no começo do bimestre, que é em resposta do réu. Então, nós vamos para a prova.
resposta do réu, provas no processo do trabalho, audiência trabalhista, fase decisória, que é a sentença propriamente dita, tivemos o trabalho, e hoje nós vamos falar de coisa julgada. É complicado? Não, pessoal, é bem tranquilo, é bem objetivo, acredito que a gente não precisa se preocupar muito com isso, e, inclusive, hoje é uma aula assim, bem tranquila, bem light, porque o tema é tranquilo. Por conta disso, queria mostrar para vocês ainda mais um negócio, né? O que é o que eu quero mostrar para vocês? Fora a aula de hoje, que é dia 7, nós temos aula ainda dia 17 de junho, aqui está coisa julgada, pessoal, mas é o mesmo conteúdo dessa aula de hoje. Eu não tenho certeza, eu acho que não há necessidade daqui ser aula coisa julgada. Então, eu vou estudar se eu trago teorias gerais dos recursos para cá, ou se eu faço uma revisão de alguma outra coisa aqui, antes da gente passar para esta situação. Eu acho que não tinha necessidade de eu adiantar a questão recursal, eu dava para deixar para o segundo semestre, né, e dar mais uma reforçada em alguma outra coisa aqui. Então, esta aula não necessariamente será coisa julgada, mas nós vamos ter 2 aulas de conteúdo para ter prova no dia 1º de julho. Tranquilo? Tudo fica à disposição de vocês. A hora que terminar a aula, eu já coloco a aula gravada aqui também. Diga. Nessa aula que o senhor falou que poderia estar livre, está sobrando, e se o senhor pegasse uma petição inicial trabalhista e fizesse com a gente, mostrando como que se faz? Pode ser, pode ser. Então, de repente, eu antecipo essa questão aqui e deixamos a última aula antes da prova para a gente conversar e para mim fazer uma petição com vocês. Tá? Não é para vocês fazerem, mas eu pego uma petição feita e vou... Eu, por exemplo, fazendo, a gente via bastante tipo de petição. Então, eu fiquei bastante perdida, assim, porque você via uma coisa, aí tinha outra que tinha outra, aí eu ficava, mas isso aqui será que coloca? Isso será que não? Então... Por exemplo, da minha parte, não sei se tem mais alunos, mas assim, petição, a gente não fez nenhuma petição, então se o senhor fizer uma junto com a gente, mostrando, ó, aqui vou colocar isso, aqui sempre coloca aquilo, tipo, trazer um casinho para o senhor colocar ali pra gente, eu acho que seria legal, né? Boa ideia. Bom, se você acha interessante, de repente eu suprimo isso aqui, trago isso para frente e preparo uma aula prática bem legal, assim, para a última aula, para o dia 24. Podemos combinar assim? Vocês acham interessante? Eu faço. Se o pessoal também quiser, dá para a gente fazer. Para mim não custa, é interessante e a gente tem tempo. Oi? Pode ser, professor. Professor, eu acho necessário. Eu acho bacana a ideia da Arlete, professor. Então, estamos combinados assim. Eu também concordo. Vou mudar. Eu também concordo, professor. Oi? Eu acho uma ideia boa, assim. Eu, pelo menos, tive dificuldade também. Acredito que alguns outros colegas que não atuam ainda como estagiário ou em algum escritório tiveram dúvidas e dificuldades também, né? Eu acho uma boa ideia da colega. Não, tranquilo, sem problemas. E daí a gente pode pegar várias coisas, né, e fala sobre isso. A única coisa, então, que eu não vou fazer isso na próxima aula. A próxima aula eu falo um pouquinho dos recursos, para a gente fechar o nosso conteúdo, tá? E daí eu deixo para a última aula, antes da prova, a gente faz essa aula prática, beleza? Não vou passar de trabalhos para vocês. Trabalho fica naqueles trabalhos que já estão feitos, tá? Então, não vou deixar consideração para os trabalhos que foram feitos e uma explicação mais concreta com relação a uma peça prática para a última aula antes da prova. Tranquilo? Que daí não é conteúdo novo, é a gente fixar aquilo que a gente já fez. Beleza? Como se fosse uma revisão do ponto de vista prático. Então, combinado assim. Fiquem tranquilos que eu vou fazer isso. Beleza? Professor, diga. Eu queria saber sobre as provas, a gente coloca ela junto com a petição inicial? Quando vocês têm já uma prova, quando você pede, quer fazer o pedido, e você já tem a prova, você já coloca junto com a petição? Veja, protocola junto? Prova documental, teoricamente, instrui a petição inicial. Tá? Agora, quando a prova não é documental, você pede a produção de prova. Que produção de prova você vai pedir? Quando é testemunhal, quando é pericial, quando precisa de inspeção judicial, alguma coisa que precisa ser feita no curso do processo, que você precisa da atuação do juiz autorizando você fazer, você pede para fazer isso durante o processo. Agora, prova documental, o momento dela vir é com a inicial ou com a contestação.
tá? Eu não posso, por exemplo, falar que você tem um documento e daí levar o documento só na audiência. Não, se você fez menção a ele, você tinha que ter juntado lá com a petição inicial. A única coisa que você vai poder fazer, juntar depois, é se você conseguir justificar que você não tinha acesso àquele documento no momento que você mencionou ele no processo. Tá? Então, junto com a petição, sim. A forma melhor, assim, é você, teoricamente, ir mencionando eles na sua peça e, inclusive, colocar eles ali instruídos na ordem em que você menciona na peça. Tá? Mas do prova documental vem com a petição inicial, no caso do autor, ou com a contestação, no caso do réu. Tá? Beleza? É bom que vocês vão falando assim. Diga. Era isso mesmo. No caso, o olerite, assim, do empregado junta na peça, na petição inicial. E se ele vai usar isso como prova, junta na peça. Normalmente, isso é prova do empregador, né? O empregador que tem o recibo de tudo que ele pagou, né? Ah, sim. Tá? Você pede para o empregador juntar, né? Daí ele tem que justificar. Por exemplo, o controle de jornada, cartão ponto, quem tem é o empregador. Então, cabe ao empregado pedir que o empregador junte, né? Quando o juiz determina, o cara tem que juntar, entendeu? Então, é uma coisa assim, bem... Depende de quem está com a prova, tem que ver quem vai beneficiar a prova, né? Às vezes, o olerite, o que o empregado quer provar com o olerite? Que recebeu o salário, ou que recebeu o que estava errado, então você tem que ver o que você quer com cada uma das provas. Às vezes tem coisa que não é interessante você juntar. Né? Tem que pensar muito isso. Faz parte da função do advogado pensar nas provas que ele dispõe e como que ele vai usar cada uma delas. Né? Tem uma história assim, que eu conto. Eu defendi uma empresa e essa empresa fez um acordo de compensação de jornada. Aquele acordo lá, não vai trabalhar no sábado e vai trabalhar mais durante os dias de semana. Para fazer isso, naquela época, eu precisava ter feito um acordo com o sindicato. O sindicato não tinha um acordo. Tá? Então, todas as reclamatórias trabalhistas era desconsiderado e aquilo era considerado hora extra. E eu tinha perdido já umas 20 ações. Chegou um dia que eu vi para os cartões de pontos, estava com aquele erro, né? O que eu fiz? Na hora da audiência, tinha papel ainda, né? Tirei os cartões de pontos e não juntei. Quando eu não juntei, o juiz falou, você não juntou os cartões de pontos? Eu não tinha adereço, doutor, mentira. Foi perdido os cartões desses. Quando aconteceu isso, a parte outra não tinha pedido, o juiz não tinha determinado, o juiz ficou bravo porque eu não juntei os cartões e me condenou do mesmo jeito. Eu recorri, como ninguém mandou eu juntar, eu não juntei, eu recorri, eu ganhei. Tá? E aí eu comecei a ganhar uma sequência de ações até que eles acordaram e começaram a determinar que eu juntasse os cartões antes. Então, prova documental se junta ou com a inicial ou com a contestação. O que você tem que pensar? O que vai provar esse documento? Esse documento faz prova a meu favor? Se não faz prova a meu favor e eu não estou obrigado a juntar ele, talvez seja mais fácil não juntar. Tudo bem? Mas aí é malandragem do advogado, né? Tem que ver caso a caso. Então, direito é a essência do dever ser. E a advocacia... Vivendo e aprendendo, então, né? Você correr das coisas. Exatamente. Mas combinado, então, pessoal. Nossa última aula antes da prova, eu vou fazer o quê? Vou fazer uma aula, uma espécie de uma revisão e trazer uma petição, vou pôr uma petição aqui e vou montando ela para vocês verem como que a coisa funciona, tá? Tranquilo? Professor, diga. não, reforçando só, é bom fazer assim, porque tem muitos que não fazem estágio. Eles nunca viram como que protocola um processo, assim. E daí não sabe a ordem certinho. Não, tranquilo. Pode deixar, vamos tentar comentar isso, tá? Não é muito a minha praia, vou ser bem sincero com vocês, fazer petição inicial trabalhista, tá? Eu faço petição inicial de processo civil e eu tenho, assim, eu fiz as contas, eu já fiz mais de 5.000 audiências trabalhistas, mas como advogado de empresa. Tá? Então, se você for procurar no meu computador contestação trabalhista, você vai encontrar muitas. Agora, iniciais, confesso que eu já fico até meio sem jeito, porque o mercado se separa, né? Então, se você vira referência para a empresa, os empregados não vêm lhe procurar. Mas não quer dizer que eu não saiba fazer uma reclamatória, né?
Claro que eu sei fazer uma reclamatória, e a gente pega aqui uma petição e traz para vocês verem, vamos pegar um caso, talvez pegar o próprio caso do trabalho de vocês, para a gente resolver de uma forma bem tranquila, assim, para vocês verem como funciona. Tranquilo? Bom, pessoal, é ótimo que vocês falem comigo. Eu sinto uma diferença, não sei se vocês viram no dia do trabalho, eu sinto uma diferença muito grande de vocês para outra turma, porque apesar da outra turma ser um pouquinho mais velha que vocês, os caras parecem que não tem microfone, eles não falam comigo. Eu falo a noite inteira sozinho. O máximo que eles fazem é um joinha lá, assim, sabe? Ou o representante de turma fala alguma coisa quando eu estou quase brigando com eles. Então, eu fico muito feliz de vocês interagirem comigo, tá? Porque realmente sinto falta disso. Bom, dando sequência, então, pessoal, combinado como serão as nossas próximas 2 aulas, né? Vou mencionar aqui o meu contato, vocês sabem, né? Vamos falar um pouquinho sobre coisa julgada, né? Nós já falamos de sentença. Na minha apresentação, assim, eu tenho complementar a aula anterior, que falou de sentença, algumas coisas bem específicas, tá? Então, primeiro, especificamente, aquela sentença que nós falamos lá na aula passada, né? Ela pode condenar uma emissão de vontade? Puxa, ela não pode condenar uma emissão de vontade, mas um juiz pode, por exemplo, né, dar uma declaração que faça os mesmos efeitos que aquela declaração de vontade. Então, precisa, por exemplo, vamos pensar numa situação sensível, bem diferente, né? Imagine que eu preciso de uma autorização de um pai, de um genitor, para uma criança viajar, né? Esses tempos eu tinha um cliente aqui que ele foi para o Canadá, ele foi morar no Canadá. E era separado, não falava com a mulher de jeito nenhum, e tinha um filho que ia levar para lá, ia estudar medicina, ia fazer tudo, era uma ótima situação. Só que ele era menor, e a mãe não concordava com nada que o pai propusesse, né? Então, o que a gente precisou fazer? A gente teve que entrar com uma ação judicial pedindo suprimento judicial da autorização da mãe para que ele pudesse ir para fora do país. Tá? Então, é possível, né, condenar uma declaração de vontade e não condenar uma declaração de vontade, mas dar uma declaração de vontade, uma declaração judicial que supra aquela autorização, aquela coisa que a gente precisava. Então, não pode condenar alguém a emitir uma declaração de vontade, mas pode dar uma decisão que supre esta falha. Outra coisa que a gente ainda falando com relação à sentença, pessoal, é bem oportuno a gente deixar que o Código de Processo Civil, no seu artigo 492, com o parágrafo único lá, exclui a possibilidade do juiz proferir sentença condicional, né? Quando diz que a decisão tem que ser certa. Então, o juiz não põe condição em sentença tem que ser certa. Não pode ter dúvida, não pode ter variável. As variáveis, as nuances, a ponderação, o equilíbrio entre a obrigação e o que vai ser colocado tem que vir antes do processo. Tá? Tem que estar na fase instrutória, tem que estar na fase postulatória. Quando nós chegamos na fase decisória, ao prolatar a sentença tem que ser certa. Ou é ou não é. Ou pode ou não pode. Ou é isso ou é aquilo. Tranquilo? Bem objetivamente, não existe sentença condicional. Se fizer isso, não, você tem que ser analisado antes da aprovação da sentença. Não existe sentença condicional, beleza? E capítulos da sentença? Pessoal, existe e principalmente na sentença trabalhista. Por quê? Porque nós mencionamos lá, vocês devem ter visto, que é característico da petição inicial trabalhista, do processo trabalhista, ter uma história pequena e ter vários pedidos. Né? Ao passo que no processo civil você conta um problema grande, relata, ele faz lá 2, 3 pedidos no máximo, né? Se envolveu num baita acidente de trânsito, você pede para consertar o teu carro, pede para indenizar os dias que você ficou parado, né? E o lucro cessante. Então, você pensa 3, 4 pedidos para arrebentar, né? 5. Agora, quando nós estamos aí falando de um processo trabalhista, o normal é que você tenha muitos pedidos, né? Por quê? Porque são vários aspectos. Então, o sujeito trabalhou 2 meses numa casa. Daí, não foi registrado, não recebia o piso, não tinha intervalo correto, fazia hora extra, não sei o quê, Então, você vai ter ali páginas, vários pedidos. E por que eu estou mencionando isso? Porque para cada pedido poderia ser feito uma ação autônoma.
Então, eu junto os pedidos para uma questão de ficar mais econômico, mais prático, mais viável, mais seguro, né? Então, a gente já viu isso. E é normal que para cada pedido eu faça um item, faça um capítulo da petição inicial. Assim como é comum que o juiz, ao decidir, para cada pedido formulado, ele faça um capítulo específico. Isso aqui, mais no civil, mas no nossa questão trabalhista também é dessa forma. Vamos tratar com relação à jornada de trabalho, o juiz trata de todos os aspectos relacionados àquilo. Então, é comum dividir a sentença por capítulos? Sim, perfeitamente comum, normal, e é uma questão de organização e funcionalidade do processo. Tá? Outras coisas relevantes no tocante à sentença, pessoal. Vejam, a nossa aula é bastante objetiva, né? Mas é relevante, né? Pensar que após, né, a propositura da ação, após aqueles fatos narrados na petição inicial, pode acontecer algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito que modifique aquela relação que está sendo discutida, né? Pode ser que aconteça alguma coisa que modifique o direito. Então, quando a gente fala de fatos supervenientes, nós não estamos falando de fatos supervenientes à prolação da sentença. O juiz não é bidu, o juiz não tem como adivinhar o que vai acontecer depois que ele der a sentença. Mas o juiz pode ter problema, porque quando fizer o pedido, a realidade era e quando o processo vai ser julgado, a realidade é outra, aconteceu outra coisa. Né? Imagine, a empregada entra com uma reclamatória trabalhista hoje. Quando o juiz vai julgar o processo, a empregada casou com o cara. Putz, mudou tudo. Né? Então, isso influencia em toda a situação. Então, o juiz deve levar em consideração tudo o que acontece posteriormente. Tá? Então, há requerimento da parte e, dependendo dos fatos, do que for, o juiz pode tomar conhecimento de ofício, desde que seja matéria de direito público, aquilo que o juiz conhece de ofício, sem que ninguém fale, podendo, inclusive, determinar nova produção de prova, nova oitiva de testemunha sobre fatos que venham a ocorrer supervenientemente. Superveniente é o quê? A propositura da demanda. Teoricamente, quando você entra com o processo, aquela data da propositura da demanda é o que você vai julgar o que aconteceu dali para trás. Aquilo que acontece da data da propositura da demanda para frente, a gente considera fato superveniente. E, eventualmente, esses fatos podem, sim, modificar o conteúdo daquele processo. Ok? Então, o juiz tem que tomar cuidado? Tem que ter muito cuidado com relação a isso, porque pode ter uma diferença bastante grande com relação a isso. Então, fatos supervenientes ao quê? A propositura da demanda. Aqui, pessoal, a gente chega no tema que efetivamente a gente precisa tratar hoje. Então, coisa julgada. Quero dizer que vocês também são alunos de processo civil. Logo, vocês já devem ter, em algum momento, tratado do tema coisa julgada, né, pessoal? Então, não é uma coisa nova para os senhores, né? Uma coisa assim, tranquila, pacífica, né? Que eu imagino que vocês já tenham visto falar com relação a isso. Nós podemos pegar coisa julgada partindo lá da Constituição Federal, ao seu artigo 36, que trata claramente que a lei não pode retroagir em prejuízo da coisa julgada. Então, aquilo que foi julgado, foi julgado. Tá? Isso é uma questão de segurança jurídica. Nós temos que ter segurança, nós temos que ter a certeza de que os processos vão ser julgados, vão chegar a seu termo e que eles não vão ficar mudando de uma hora para outra. Então, faz parte da ideia de um desenvolvimento lógico, de uma segurança, de uma estabilidade, a ideia da coisa julgada. Decidiu uma coisa, pronto, acabou, não posso ficar mudando. Essa é a regra básica da coisa julgada. Uma vez decidido, a regra geral diz que não se muda mais. Por quê? Porque houve a coisa julgada. A coisa julgada é aquilo que tem uma decisão irrecorrível, a qual não se muda mais. Lógico, né? Vocês já devem ter percebido que eu falei a regra geral. Se eu falei a regra geral, é porque, obviamente, nós vamos passar um bom tempo falando daqui para frente da exceção.
tá? Mas existe, sim, uma regra básica, uma regra fundamental do direito, para um princípio, um direito constitucional básico, fixado lá no artigo 36, no inciso 36 do artigo 5º da Constituição Federal, que fala dela, né? Então, nós temos a necessidade para quê? Para que a gente tenha segurança. Nós não podemos conviver com um sistema jurídico que possa dar guarida, que possa ser alterado a qualquer momento. Tá? Então, o nosso sistema jurídico não pode se submeter a alterações constantes. Então, aconteceu alguma alteração, tem que ser fundamentado. E aquilo que já foi decidido não pode ser alterado livremente, tem que ser respeitado. Isso é a regra básica da coisa julgada, né? Vejam lá, pessoal, o que nós estamos dizendo, o que eu tento destacar para os senhores? A função da coisa julgada é assegurar que os efeitos decorrentes das decisões judiciais não possam ser mais modificados, se tornem definitivos. É fenômeno diretamente associado à segurança jurídica, quando o conflito ou a controvérsia é definitivamente solucionado. Então, para que existe isso? Para que os processos acabem, tá? Para que a gente não se sujeite àquela ideia de ficar a vida inteira discutindo a mesma coisa. Tá? É para isso que existe coisa julgada, porque o processo é um mal e quanto antes a gente acabar com esse mal, melhor. O processo é um ralo de dinheiro público, né? Vamos imaginar assim, bem objetivamente, né? Bem assim, brincando até, né? Alguém pensa em ir para o paraíso, encontrar o judiciário lá? Né? Inclusive, né, a piadinha que se passa por aí é que se tivesse um processo entre o inferno e o céu, o inferno ganhava porque todos os advogados estão morando no inferno. Né? Então, o que é o processo? Parte da ideia da piada, né, que o processo é uma coisa negativa, o processo é uma coisa má, o processo é uma perda de dinheiro público. O processo é decorrente do fato das pessoas não conseguirem chegar a consenso sozinho. Precisa de alguém lá resolver o problema delas para elas. Tudo bem? Então, e o que é a coisa julgada? A coisa julgada é a certeza de que o processo vai acabar algum dia. Né? Aquela decisão chegou a um ponto que não pode ser mais discutida, que eu não posso mais alterar ela. Tranquilo? Então, esta é a ideia da coisa julgada. Vejam lá. Constatações que nós vamos ter a respeito da coisa julgada. Então, não é efeito da sentença. Então, o efeito da sentença é o quê? É acabar. Efeito da sentença é a hipoteca judiciária, que diz que todos os bens do vencido, bens imóveis do vencido, servem como garantia da execução da sentença. Né? Assim, então, nós temos assim, vários efeitos. Nós vamos pensar em efeito devolutivo, efeito suspensivo, efeito... Então, nós temos vários efeitos que a gente pode pensar. Agora, coisa julgada não é efeito. Coisa julgada é qualidade, pessoal. Tá? Então, é comum pensar assim, coisa julgada, o que é isso? É uma qualidade. Aquela decisão que alcançou o status de coisa julgada, ela torna-se imutável e torna-se indiscutível. Então, quando eu falo em coisa julgada, eu falo assim, o processo chegou no final. Tá? Quando a coisa julgada quer dizer, aquilo não se discute mais. É disso que nós estamos falando. É disso que trata o Instituto da Coisa Julgada. Chegar a um ponto que você para de patinar e assume aquilo e toca a bola para frente. Tudo bem? Não vamos tocar mais nesse assunto, porque aqui nós estamos diante de uma coisa julgada. Então, isso é uma qualidade? Não. Isso é uma... Não, melhor. Isso é um efeito? Não, isso é uma qualidade. Aquela decisão que não pode mais ser alterada, ela atingiu a qualidade de ser imutável, indiscutível. E isso nós chamamos de coisa julgada. No entanto, pessoal, né, quando a gente faz a coisa julgada, quando a gente fala que ela transitou em julgado, ou seja, elasteceu seu tempo passou pelo necessário ao alcançar a imutabilidade da decisão, né, o trânsito em julgado, né, não necessariamente a gente precisa que exista o trânsito em julgado para que a decisão seja eficaz, para que a decisão funcione, para que a decisão traga alguma mudança na vida das partes, traga alguma consequência para as partes. Tá? Por exemplo, você vai entrar, tem um filho devidamente registrado que o pai não colabora para o sustento dessa criança. Tá?
O que a mãe faz? A mãe procura um advogado, o advogado vai lá e entra com uma ação pedindo alimentos para o pai. Tranquilo. Automaticamente o juiz olha e vê, mas é um filho registrado, tem 2 anos de idade, tem necessidade, sim, o pai tem que contribuir para o sustento dessa criança. Ponto. O juiz recebe a petição, manda citar o réu e já fixa ali a prestação alimentícia. Precisa acabar o processo? Precisa transitar em julgado? Não. O juiz já dá uma decisão que é eficaz. O cara pode até recorrer, pode não gostar, pode fazer um monte de coisa, mas aquela decisão já é eficaz porque, se não for paga, o sujeito vai ser executado e, neste caso da prestação alimentícia, ele pode ser até preso pelo não cumprimento dessa decisão judicial. Então, o trânsito em julgado, a coisa julgada, não é o que vai trazer eficácia para a decisão. Nós temos processos que ainda estão sendo discutidos e que já estão sendo executados. Por quê? Porque o recurso não tem efeito suspensivo. Então, não preciso de coisa julgada necessariamente para mudar as coisas, para dizer que o processo tornou-se eficaz para fazer uma execução. Coisa julgada é aquilo que torna a decisão imutável. Ok? Beleza. E a eficácia é aquilo que realmente traz o direito para perto da parte que está discutindo aquilo. Posso ter essa eficácia, posso trazer essa solução do litígio por meio de uma decisão que pode ser alterada, por meio de uma tutela, uma liminar, uma medida antecipatória, Posso. Perfeitamente posso. Não preciso ter uma decisão transitada julgada que fez coisa julgada para que eu atinja eficácia no meu processo judicial. Beleza. Sabemos disso? Mais peculiaridades. Então, nós temos aqui 2 tipos de coisas julgadas que os senhores podem encontrar por aí. Então, rebus sic stantibus. Então, nós vamos dizer que nós temos coisas julgadas rebus sic stantibus, que é aquela que existe enquanto as situações permanecerem as mesmas do momento que a sentença foi prolatada. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer, eu tenho coisa julgada, eu tenho uma decisão que não muda enquanto não mudar aquilo que foi levado para fixar ela. Melhor exemplo disso, pessoal, melhor exemplo de sentença que faz coisa julgada rebus sic stantibus é a ação de alimentos. Por quê? Porque aquela sentença torna-se imutável enquanto as condições que levaram o juiz a fixar aquela prestação continuarem imutáveis. Pensando em alimentos, pense o que o juiz leva em consideração para fixar alimentos, pessoal. A necessidade de quem vai ser alimentado e a possibilidade de quem vai ser alimentado. Então, imagine, o filho do Edi entra com um pedido de pensão contra o Edi. O Edi, coitado, é professor, quebrado. Vai ganhar quanto? Vai ganhar R$500 por mês, vai lá. Beleza? Beleza. Agora, a mesma criança é filha do... Vamos pensar num cara diferente, do Ratinho, Vamos falar do jogador de futebol, vamos pensar que é do Ratinho Júnior aqui, do nosso governador. O filho dele vai entrar com uma ação contra ele. Mesma coisa, tudo, mesma idade, vai ser o mesmo quinhentão? Não. Por quê? Porque o Ratinho ganha uma grana totalmente diferente do Edi. Qual que é a diferença? A possibilidade do pai é outra. A necessidade pode financiar. Então, mudou essas coisas, muda o conteúdo da prestação. Beleza. Se o filho do Edi entrou com uma ação, saiu uma sentença e o Edi está pagando R$500 por mês de pensão, porque o juiz verificou, foi feito vasculhar a vida do Edi e o que o Edi pode pagar é aquilo. Passam-se 2 meses, o Edi joga e acerta na loteria, sai na televisão o nome do Edi, que o Edi é ganhador, ganhou uma fortuna, ficou milionário. O que nós temos? Nós temos uma sentença que fixou o direito do filho do Edi ganhar R$500. Aconteceu um fato novo, mudou a fortuna do Edi. Mudou o quê? Aqueles fatos que o juiz levou em consideração para fixar o valor da pensão. Então, se mudou aquilo, justifica-se que pode ser alterado aquela coisa julgada do R$500. Então, tenho coisa julgada falando R$500? Tenho. Mudou o conteúdo do que fez com que o juiz dissesse que a pensão é R$500, porque agora o Edi ganhou dinheiro, pode pedir para mudar o valor. Então, é uma coisa julgada rebus sic stantibus. Enquanto muda
mudou aquilo que o juiz levou em consideração para fixar a obrigação, pode mudar a coisa julgada, pode mudar a decisão. E este tipo de decisão que admite esse tipo de alteração, nós chamamos de rebus sic stantibus. Existem? Existem. Tá? Pode existir isso aqui no processo de trabalho? Pode. Pode ter obrigação dessa natureza no processo de trabalho? Pode. Imagine que há uma indenização em função do acidente de trabalho, que é competência da Justiça do Trabalho. Né? O cara é obrigado a pagar uma pensão, prestação para o cara por um determinado tempo, daqui a pouco ele atinge uma condição em que ele pode passar a trabalhar, ele fez um tratamento, ele sarou, alguma coisa, pode exonerar dali para frente, pode ter que pagar mais, porque ele precisa de mais remédio, pode ser que pague menos. Então, a mesma coisa que nós temos uma prestação alimentícia lá de ordem familiar, nós podemos ter uma prestação alimentícia em função de um acidente de trabalho. Então, a mesma coisa que nós fazemos lá pode acontecer aqui também. Beleza? Uma outra peculiaridade, segundo evento nos litis, né? A coisa julgada com o segundo evento nos litis, ela diz assim, não muda a decisão. Agora, dependendo do que aconteceu, alguns processos justificam. Um exemplo, ação civil pública. Né? Se eu tenho uma ação civil pública, é um legitimado extraordinário, é o Ministério Público que entrou com uma ação para rever direito de um monte de gente. Né? Mas ele não conseguiu provar o negócio. Então, a ação foi julgada em precedente por insuficiência de provas. Neste caso, só faz coisa julgada para o Ministério Público. Outra pessoa pode entrar com ação e rever de novo. Então, segundo evento nos litis, coisa julgada segundo aquilo que aconteceu dentro da lei. Coloco peculiaridades, por quê? Porque são exceções à regra. Tá? Então, rebus sic stantibus, bastante comum. Segundo evento nos litis, normalmente processos coletivos. Existem, mas é bem menos. Ok? Mas, feitas essas considerações, chegamos falando das peculiaridades, nós podemos falar de limites da coisa julgada. Obviamente que quando a gente tem uma decisão, esta decisão vai ter seus limites. Né? Então, primeiro limite, questões prejudiciais. Tá? O que é uma questão prejudicial, pessoal? Tá? Para a gente entender uma questão prejudicial no processo, a gente tem que primeiro, né, entender que, além de uma questão prejudicial, nós temos que entender o que é mérito. Então, quando eu vou lá e quero que o cara diga assim, eu quero que me indenize porque eu fiz hora extra. Tá? Tá. Quando você estava fazendo hora extra, por quê? Porque eu fazia tal coisa, isso, aquilo, aquilo. No meio do processo, pode ser que tenha uma coisinha que fique duvidosa. Né? Então, você quer hora extra porque você fazia isso. Eu falei, nossa, mas a hora que você estava fazendo isso era perigoso, tinha uma periculosidade. Então, quando você estava fazendo hora extra, você estava trabalhando de guardião? E quando você estava trabalhando de guardião era perigoso, tinha uma periculosidade. O que acontece? A questão da periculosidade só surgiu depois. Né? Então, esta questão prejudicial, coisa que vem depois. Como é que eu vou dizer? Não é só vem depois. Vamos mudar o exemplo, pessoal. Vamos pegar um exemplo bem concreto, assim, bem simples. Uma ação de alimentos. Pensando no processo de alimentos, vai ser bem simples. O que é prejudicial para o processo de alimentos? Ver se tem obrigação alimentar. Então, eu posso entrar com uma ação de alimentos contra quem não é pai? Não. Eu tenho que ou contra quem não tem um vínculo familiar? Não. Primeiro, eu tenho que entrar com provar vínculo familiar. Então, eu tenho que entrar primeiro com uma ação de investigação de paternidade e somente depois, provado o vínculo de paternidade, eu posso entrar com um pedido de alimentos. Então, eu digo para vocês, provar a paternidade é uma coisa que prejudica, atrapalha o julgamento dos alimentos. Então, eu tenho que ver se existe esta paternidade para daí conseguir analisar os alimentos. Sem analisar a paternidade, eu não consigo analisar os alimentos. Então, isso que tem que ser obrigatoriamente analisado antes, nós chamamos de prejudicial. Vamos imaginar assim, um acidente de trabalho, né? Para mostrar que eu estou dizendo que foi um acidente de trabalho, e para diferenciar de um acidente de trânsito comum e trazer para um acidente de trabalho, eu tenho que dizer que, de alguma forma, existe responsabilidade do empregador.
Então, para dizer que existe responsabilidade para dar indenização, eu tenho como questão prejudicial, o empregador tomou a conduta devida ou não? Então, a questão é prejudicial. Às vezes, né, surgem questões prejudiciais no meio do processo. O sujeito só pediu uma indenização, ele não falou se aconteceu o ato ilícito, se foi ou não foi feito alguma coisa assim, que deu ensejo aquilo, que deu ensejo a indenização. Então, as questões prejudiciais vão fazer coisas julgadas se elas fizerem parte do pedido. Se não fizerem, não. Ok? Então, tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Tá? Pode a parte, no momento que surgiu a dúvida no processo, pedir? Pode. Pode o juiz determinar? Pode. Mas a regra é que faz coisa julgada aquilo que consta do pedido, não aquilo que é resolvido no meio do processo até chegar lá. Eficácia preclusiva. Tá? Teoricamente, né, quando você chega no final do processo, preclui a possibilidade de você rediscutir aquilo. Então, por isso que a gente chama eficácia preclusiva. Né? Então, a coisa julgada também é conhecida como a preclusão máxima do processo. Quando não cabe mais nenhum recurso com relação àquilo, nós dizemos que aconteceu a coisa julgada. Então, eficácia preclusiva é a mesma coisa que eu dizer que coisa julgada é a preclusão máxima que o processo alcança. Tá? O que mais? Justiça da decisão. Coisa julgada tem a ver com justiça? Gente, judiciário não tem a ver necessariamente com justiça. Tá? Por quê? Existe um livro do Kelsen, pessoal, que fala assim, o problema da justiça. Né? E o Kelsen é um cara assim, que escreve de uma forma extremamente complexa, rebuscada, é uma coisa assim, eu lembro que é um livro que eu estudei para uma entrevista de mestrado que eu fiz com um sócio meu, um colega da época. Né? E a gente brincava que ele escrevia daquele jeito porque na época não tinha computador, e ele ia mudando de ideia à medida que ia escrevendo, e era mais fácil continuar escrevendo porque não dava para pagar o que ele já tinha escrito. Né? Era uma brincadeira que a gente tinha por causa da forma que o cara escrevia. Mas este livro, O Problema da Justiça, Kelsen passa assim, o livro inteiro, e o livro é considerável, tá? Citando o que é justiça para vários povos, para várias situações diferentes. Então, lá ele conta a história, lá ele faz assim, assim, assim. Ou então, outro lugar é desse jeito, assim, assim, assim. O que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer é que para cada povo, para cada cultura, para cada pessoa, né, você pode ter uma concepção de justiça diferente. Tá? E o direito não consegue resolver isso. Então, direito é direito e justiça é outra coisa. Justiça está ligada a conceito moral. Justiça é uma coisa que varia de pessoa para pessoa. E direito é aquilo que nós temos de acordo com o nosso sistema jurídico. Tá? Então, coisa julgada tem alguma coisa a ver com justiça da decisão? Não. E vou dizer mais, processo judicial não necessariamente tem a ver com justiça da decisão, porque às vezes a gente chega com decisões que são plenamente lícitas, tá? E são absolutamente injustas. Então isso acontece? Sim, nós sabemos que isso acontece. E judiciário não quer dizer justiça, tá? Do ponto de vista prático, do ponto de vista romântico da palavra. Então, a gente tem que nos contentar com o fim do processo e torcer para que isso represente algo que venha de encontro ao interesse das partes. Né? Quando isso acontece, nós dizemos que fizemos justiça. Agora, justiça é uma coisa extremamente lacônica, é um tema romântico, é um tema assim que não se aplica ao judiciário, muito menos ao conceito de coisa julgada. Não é porque eu estou diante de uma coisa julgada que eu estou diante de algo justo. Não é isso que nós estamos falando. Limites objetivos, pessoal. Limites objetivos, o juiz vai julgar objetivamente aquilo que está no pedido. Tá? Então, o juiz julga o que está no pedido e o que está no pedido vai para o dispositivo da sentença. O que faz coisa julgada é aquilo que está no dispositivo da sentença. Então, objetivamente, é aquilo que deve ser alcançado. Então, o resto não. Tá? Então, o resto não. Às vezes tem um monte de coisa que é colocado no meio, a história, o fundamento, os fatos. Isso é coisa julgada? Não, não faz coisa julgada. Só faz coisa julgada aquilo que o juiz determina.
No caso do processo do trabalho, a gente vai bastante coisa, porque o juiz determina que seja reconhecido o vínculo de data tal, que foi feito tal isso, tal aquilo. Então, existe o dispositivo na sentença trabalhista, ele é extenso, mas é só aquilo que está ali, tá? Não mais. Então, nós não temos ali coisas que servem muitas vezes para fundamentar a decisão, não estão diante da coisa julgada, não são objetivamente partes do processo. Pegar um exemplo, assim, também fora do direito do trabalho, para que vocês possam vislumbrar bem essa situação. Tá? Imagine, pessoal, que eu fui procurado por alguém para se defender de uma dívida. Né? Então, o que aconteceu? O cara foi fiador de um amigo dele, e o amigo dele não pagou a obrigação e ele estava sendo fiador. Daí ele estava todo triste, porque aquilo era injusto, porque o cara enganou ele acabou sendo fiador, toda aquela situação. Quando eu peguei o processo, fui lá e olhei. Qual que era o problema? Eu verifiquei que no contrato de fiança não existia assinatura da esposa do meu cliente. Né? E o contrato de fiança, necessariamente, ele necessita do autor luxório, ele necessita da assinatura da esposa. O que eu fiz? Fui lá e entrei com embargos de terceiro em nome da esposa, dizendo assim, olha, esse bem que está penhorado aí não pode ser penhorado porque o contrato é nulo. Mas o que eu pedi? Eu pedi para que a penhora fosse nula. No meio da história, eu coloquei assim, olha, o contrato é nulo. Mas veja, não era uma ação para declarar a nulidade do contrato, era uma ação para declarar a nulidade da penhora realizada. Qual que era o limite? O juiz tinha que dizer se a penhora era válida ou não. O contrato era uma prejudicial. O contrato fazia coisa julgada? Não, porque ela era uma questão prejudicial. Eu poderia pedir também que fosse declarado por sentença que a penhora é nula e que o contrato também é nulo. Qual que era a vantagem de fazer isso? A vantagem de fazer isso é que nunca mais poderia se utilizar o contrato para nada. Tudo bem? Então, a gente tem como limite objetivo aquilo que é colocado pelas partes no pedido. É o que o juiz pode julgar e é o que vai fazer coisa julgada. Especificamente, faz coisa julgada aquilo que está no dispositivo da sentença e não o que o juiz utilizou para fundamentar a decisão. Tudo bem? Legitimidade extraordinária. Então, nós podemos pensar, assim, em legitimidade extraordinária, pessoal, é aquela situação que nem todos conseguem vir ao judiciário para defender seus próprios direitos. Né? Então, imagine, existem pessoas que têm que ser representadas, né, por outras. E quando surge essa figura do sujeito ter que ser representado por outra pessoa, daí surge a questão da legitimidade, né, extraordinária. Né? Ordinariamente, o próprio sujeito representa o seu direito. Extraordinariamente, outra pessoa vai lá e reclama no lugar dele. Nós não estamos dizendo assim que é a criança representada pela mãe, porque você tem lá o menor, neste ato, representado, assistido por seu genitor, mas ele está no processo. Não estou falando disso, eu estou falando daquela situação em que uma empresa lesou o direito de vários trabalhadores, e daí o sindicato tomou conhecimento disso, e daí ele entra com uma ação coletiva, né, precisando fazer direito para todos os funcionários contra a empresa. E nós temos uma pessoa, que é o sindicato, uma pessoa jurídica, representando todos os funcionários contra um réu. O que nós temos aí? Legitimidade extraordinária do sindicato, porque ordinariamente cada um dos trabalhadores poderia entrar com aquele processo. Extraordinariamente, a gente coloca uma outra pessoa para brigar por direito de outras pessoas. Por que isso faz diferença, pessoal? Faz diferença porque quando o sujeito, basicamente, quando o sujeito na legitimidade extraordinária ganha o processo, beleza. Quando ele perde, não. Quando ele perde, ele não perde o meu direito.
Eu posso ir lá sozinho reclamar. Então, existe diferença entre a coisa julgada na legitimidade extraordinária, porque quando ela é positiva, beleza. Quando ela é negativa, não vai fazer coisa julgada para aquele sujeito que é o real detentor, para aquele sujeito que tem a legitimidade ordinária do direito. Então, imagine, o sindicato vai lá e reclama o direito de todos os funcionários. Se ele ganha, beleza, todos os funcionários ganharam. Eles podem entrar lá e executar a empresa. Agora, se o sindicato perde, cada um dos funcionários ainda tem o direito de sozinho ir lá e entrar em ação contra a empresa, porque aquela coisa julgada não atinge eles. Tudo bem? Beleza, pessoal? Estamos entendendo nisso? Relativização da coisa julgada. Pessoal, no passado, não muito distante, né, nós vivíamos assim sobre a lógica absoluta da coisa julgada. Então, a coisa julgada era algo assim muito legal. Era o gás da Coca-Cola, né, pessoal? Era algo assim que a gente tinha muito no nosso processo. Nós achávamos que era uma coisa imutável no direito, que não teria como ser feito de forma diferente. No entanto, o tempo passa e a gente começa a ver assim que tudo muda, né, pessoal? As coisas mudam e às vezes a gente consegue se deparar em algumas situações onde a gente percebe que a coisa não está justa, que a coisa não foi decidida da melhor forma possível. Tá? Então, às vezes a gente consegue ir lá e relativizar a coisa julgada. Por quê? Porque eu consigo mostrar que aquilo que aconteceu não é uma coisa, não é a realidade, não é uma coisa que tinha uma certa limitação. Claro, muita coisa envolve com relação a isso, porque às vezes a gente fala, não é a verdade real que nos interessa, é a verdade que está dentro do processo. Mas se eu consigo justificar que eu não consegui provar aquilo por alguma coisa concreta, porque eu não tinha acesso a um documento que eu tive acesso depois, é justo que eu relativize a coisa julgada. Para exemplificar isso, pessoal, vamos pensar que não faz muito tempo, né, quando você tinha uma ação de investigação de paternidade, por exemplo, né, não existia o exame de DNA. E quando começou a existir o exame de DNA, ele era uma coisa extremamente cara, que estava fora da realidade, assim, né, pessoal? Eu não cheguei a advogar, mas eu fui estagiário de uma época onde fazer um exame de DNA era algo extremamente caro, que estava longe da realidade das partes, né? Então, o juiz olhava para ver se era parecido, ouvia testemunhas para ver se realmente existia um namoro, né? Daí era aquela coisa ridícula, né? Na audiência, da investigação de paternidade, juntava testemunha para dizer que tinha visto ele sair da madrugada da casa da mãe, tal, aquelas coisas assim, que a criança era parecida, não era, aquelas coisas absurdas, assim. E o cara ia lá fazer um exame de sangue que não serve para comprovar a paternidade, mas se o sujeito tiver muita, mas muita sorte mesmo, serve para excluir a possibilidade da paternidade por conta da impossibilidade de incompatibilidade dos tipos sanguíneos, né? Então, fazia-se isso, nunca dava em nada, né? Mas você fazia isso. E nessa época, era possível, assim, imaginar que era reconhecida uma paternidade sem um exame de DNA, por exemplo. Daí, né, o tempo evoluiu, toda aquela coisa, você vai lá e faz um exame de DNA e vê que realmente não é pai. Então, com base numa nova prova, uma coisa cientificamente nova, algo que você não tinha acesso no momento do julgamento do processo, você tem hoje a prova e daí você mostra, aquela coisa julgada está errada, porque aqui tem uma prova cabal dizendo que aquilo é diferente. Então você vai lá e muda isso. Então esse é um exemplo de processo no qual se justifica a relativização. Muito bom no mundo da história, não vamos ver na situação hipotética. Por quê? Porque quando a gente vai falar de direito de família, pessoal, não é o nosso objetivo, mas já que nós estamos aqui utilizando ele como exemplo, eu não posso correr o risco de que os senhores levem isso por verdadeiro na vida de vocês, porque pouco importa, né, a questão biológica hoje em dia. Né? Então, claro que com base num exame de DNA, com base no reconhecimento de paternidade, você pode pedir o reconhecimento de paternidade. Agora, o que realmente interessa é a questão da socioafetividade. Tá? Então, por mais que exista essa possibilidade, por mais que possa ter existido uma ação julgada erroneamente, né, o que realmente faz diferença no reconhecimento da paternidade hoje não é a questão biológica, é a questão da socioafetividade.
né? Basta dizer, assim, um exemplo bem grosso, que se a criança olhou para o sujeito e falar, papai, é pai, pronto, não interessa o resto. Né? O que interessa é a identificação da criança para com o pai, é o vínculo, é a socioafetividade, é mais importante que a questão biológica, beleza? Mas, a título de exemplo, é um exemplo muito bom, né? Assim como pode ter acontecido o julgamento de um processo que levou em consideração coisas que posteriormente verificou-se que é errado, então a gente pode relativizar essa coisa julgada. Por quê? Porque chegou-se ao conhecimento de um fato novo, algo diferente, um documento que eu não tinha acesso na época. Então, coisas diferentes podem ser trazidos e podem efetivamente mudar o conteúdo de um julgado. Tá? É muito normal que isso aconteça. Vamos pegar aqui exemplos, né, de forma, mecanismos para afastar a coisa julgada. O que eu posso utilizar para afastar? Então, ação rescisória, que é aquela ação que pode ser proposta até 2 anos após o trânsito julgado de uma sentença, pode ser uma ação, uma forma de afastar a coisa julgada. Uma impugnação, cumprimento de sentença, mostrando assim, isso aqui não está certo, isso aqui está errado, isso aqui tem uma nulidade, alguma coisa, também pode ser uma forma. Uma própria declaratória de ineficácia, né, dizendo que faltou alguma coisa importante no processo, falta um elemento, também pode ser um mecanismo para afastar a coisa julgada. É comum? Não, pessoal. É difícil, mas pode ser feito. No mundo que nós vivemos hoje, pessoal, é muito comum dizer para vocês que a coisa julgada pode ser relativizada, porque qualquer coisa hoje em dia depende do ponto de vista sobre o qual é analisado. Então, a coisa julgada no processo também. Por mais que a ideia é que ela é uma coisa que acontece, que é estanque, que tem que ficar parado, nós sabemos muito bem que efetivamente as coisas podem alterar, podem sofrer alterações, posso ter conhecimento de coisas que eu não tinha, e isso vai naturalmente mudar o conteúdo e mostrar que eventuais decisões judiciais podem ser, sim, absolutamente injustas. Tudo bem? Formas, pessoal. Aqui é uma classificaçãozinha bem interessante, simples, e uma das coisas que vocês mais precisam saber com relação à aula de hoje. Então, eu tenho 2 tipos de coisa julgada. Coisa julgada formal e coisa julgada material. O que é coisa julgada formal? É uma coisa julgada que todo processo um dia vai ter, né? Que é aquela que diz assim, dentro do próximo processo não pode mais ser alterado. Por quê? Porque o processo já está arquivado. Tá? Não tem como. Pronto, chegou no final, não cabe mais recurso. Então, se não cabe mais recurso, aconteceu a coisa julgada formal. Dentro do mesmo processo, não posso mais discutir aquele negócio. Beleza? Beleza. No entanto, existe a coisa julgada material, que é maior que isso. A coisa julgada material quer dizer, eu não posso rediscutir aquilo naquele processo e em nenhum outro, porque já está resolvido, porque já foi analisado substancialmente. Então, quando eu falo de coisa julgada material, quer dizer, aquilo já está resolvido por sentença e não se resolve nenhum processo. Vamos pegar o exemplo de alimentos que nós falamos, pessoal. Tá? Lembrando que alimentos também pode ser discutido dentro do processo de trabalho. Tá? Faz coisa julgada formal? Sim, porque o processo chega no fim. Agora, faz coisa julgada material? Não necessariamente. Por quê? Porque pode mudar a necessidade do alimentado e a possibilidade do alimentante. Então, ele faz coisa julgada formal, não dá para rediscutir mais o mesmo processo, mas dá para você entrar com outro processo para rediscutir aquilo. Então, alimentos é uma matéria que faz coisa julgada formal, mas não faz coisa julgada material. É uma exceção à regra. Via de regra, a maioria dos processos primeiro fazem coisa julgada formal, ou seja, dentro do processo não cabe mais a discussão, e automaticamente acaba fazendo coisa julgada material junto. Tudo bem? Ou numa sequência próxima. Tá? Sentença homologatória. Faz sentido eu falar em coisa julgada de sentença homologatória? Não necessariamente, né? Por quê? Porque ela simplesmente homologou um acordo tido entre as partes, né? Então, não é uma coisa julgada necessariamente que nós estamos falando. Tanto é que cabe ação decisória? Não cabe, porque não tem coisa julgada. Então, o que compreende? Compreende o juiz homologar aquilo que as partes acordaram entre si.
Posso extinguir todo um contrato de trabalho por meio de sentença homologatória? Veja, teoricamente, né, a sentença vai homologar aquilo que está no acordo. E o que pode ser objeto do acordo? Aquilo que estava no pedido. Então, se eu tenho algo que não foi pedido, pode ser tratado no acordo? Não é seguro, ok? Não é uma coisa legal. Então, para você fazer um acordo bem feito, o pedido tem que ser sido bem feito. Então, eu não posso fazer um acordo num processo sobre uma coisa que não é objeto do pedido do processo. Por quê? Porque dentro do mesmo processo eu posso pedir diversas coisas diferentes. Tá? E eu posso ter mais de uma ação, né, com relação a um único contrato de trabalho? Posso. Imagine a situação: o sujeito sofreu um acidente de trabalho e foi demitido. Posso entrar com uma ação para pedir a indenização do acidente de trabalho, posso entrar com outra ação para pedir a indenização das outras verbas. Professor, por que eu faria isso? Porque os dois processos caminham de forma absolutamente diferente. Os dois são competências da Justiça do Trabalho, mas um vai precisar de testemunha, perícia, vai demorar, vai falar um monte de coisa. Enquanto o outro é só fazer umas continhas, e eu sei qual é as verbas devidas. Então, é muito comum que se façam isso de formas distintas. Né? Pegar o exemplo do Estado de São Paulo. Algumas varas do trabalho do Estado de São Paulo, se você não entrar com processos distintos, o juiz manda desmembrar. E em algumas varas também do Estado de São Paulo, se você entrar com ações distintas, eles mandam juntar. Tá? Quando trata-se de acidente de trabalho e verbas decorrentes do encerramento do contrato de trabalho. Então, é possível mais de uma ação? Sim, é possível. O que é a sentença homologatória? É aquela sentença que homologa o acordo tido entre as partes. Tá, é isso? Faz coisa julgada? Não, né, pessoal? Não, porque é um ajuste entre as partes. Não posso dizer que um acordo faz coisa julgada. Um acordo resolve aquele problema entre as partes. O quê? Aquilo que está especificamente tratado no acordo, desde que tenha sido mencionado no pedido formulado. Tudo bem? Relativização da coisa julgada, já falei para vocês, e era isso que eu tinha para falar hoje, né, pessoal? Basicamente é isso. Espero que os senhores tenham conseguido me acompanhar. Não é muito complicado, ou sei lá, eu acho que falar de coisa julgada às vezes, até chovendo molhado um pouquinho, né, pessoal? Espero que esteja sendo proveitoso para os senhores as aulas que a gente está tendo. Tá? Tranquilo, pessoal? Tranquilo, professor. Beleza. Então, vamos para fazer chamada, pessoal. Só um pouquinho. Me ajudem lá. Vamos. Na hora das chamadas, os Walking Dead começam a aparecer, né? Vem gente de todo canto. Professor, Brincadeira, não fique bravo comigo. a minha internet caiu bem agora. Eu estava a aula toda. Não, brincadeira. Perdi só a parte da sentença homologatória. Sentença homologatória não faz sentido ela fazer coisa julgada, porque ela só está revalidando um acordo feito entre as partes. Então, o juiz não está julgando. Então, faz coisa julgada? Teoricamente, não. Tá? Então, vamos lá. Amanda está aí? Não, né? Ana Paula Salgado está ali. Presente. A Yarlete está ali. A Cíntia, não estou vendo ela. Cristiane, acho que é Cris. Eu tô. Daiane está ali. O Jesley Presente, tá professor. ali. O Estevam está. Presente. A Fernanda está. Gabriel Fogaça está. Presente, A Rana está. O Iago está. A Jéssica está. Jéssica, a outra não está, né, pessoal? Não estou vendo ela. Jonathan está. Presente. João Carlos está. Josiane está. Lídia está. Lucileide está. Luiz Carlos está. Presente, professor. Luiz Fernando não está ali. Presente.
Espera um pouquinho. Deixa eu ver. Luiz Gustavo, tá? Maria Eduarda, tá? Presente. Maria Eduarda, tá? Maurício, tá? Presente, professor. Tá? Nilson, tá? Presente. Paola, tá? Renata, tá? Thalita, tá? Tamires, não tá? Vitor, não tá? Vinícius, tá? E A Wesley? Tamires está, professora. Ela levantou a mão e foi lá para o final, para o início. Ah, tá. Beleza. Então, Tamires está. Então, não está pelo aqui Vitor, Jéssica Savadinho, Cíntia e Amanda. Beleza, pessoal? O resto está todo mundo aí. Então, o que nós estamos combinados? Combinados que na aula que vem eu devo falar um fechamento com relação... Fechamento não. Vou falar um pouquinho da teoria dos recursos e vamos preparar uma aula diferente para a última aula antes da prova, que eu vou falar de uma petição, como montar, fazer, digamos assim, uma espécie de uma revisão e montar uma peça junto com vocês para vocês verem como que é. Aqui trazer um caso e ver o que tem que ser colocado, qual é a lógica, como é que funciona e tal. Tranquilo? Da minha parte é isso. Tranquilo. Os senhores estão dispensados da minha parte. Eu acredito que a aula foi um pouco mais rápido, né, pessoal? Espero que os senhores compreendam. Mas estão dispensados e eu estou à disposição do que vocês quiserem. Tranquilo? Boa noite, professor. Boa noite, tudo de bom. Professor. Boa noite, professor. Boa noite.